E olá lá, my friends, eu sou o Cristiano Alves, sejam bem-vindos a mais um A Conversa cá em casa. Antes de mais, não te esqueças de deixar aí o teu like, subscrever o canal, partilhar com os teus amigos. Esta que é a rubrica Home React. E hoje, para falarmos um bocadinho do que se passa no mundo, concretamente, mais concretamente no Médio Oriente, o meu convidado vocês já conhecem, já não é a primeira vez que vem cá. Quando é para falar destes assuntos, eu gosto de o chamar. Às vezes ele não gosta é de vir cá porque as câmaras e os microfones ainda lhe fazem confusão. Tem que vir mais vezes que assim deixa de fazer tanta confusão. Agradecer aos apoiadores do canal, Flash Peladur, à Amizarte, ao Toparreco, também agora ao Talho Ribeirinho, Ótica Pacense, Casa dos Óculos de Lousada. A eles muito obrigado por acreditarem aqui no projeto e estarem sempre connosco. Os patrocínios vão aparecendo aqui no ecrã e também aparecem no início e no fim da tela. E para falarmos da guerra no Médio Oriente, eu tenho comigo nada mais, nada menos do que António Costa, formado e licenciado em desenho, uma pessoa que gosta de estudar teologia, gosta de estudar política. Gosta, o que é que você gosta mais de estudar, Sr. Costa? Você gosta de tanta coisa e é Pá, um bocado sabido em tanta coisa. eu sei lá daquilo que gosto, rapaz. Fósseis, gosta de fósseis, de, de ver o espaço e o céu, de Opa, como diz o outro, da astronomia. é isso, não é da astrologia, porque eu normalmente Da astronomia. não costumo fazer grandes E realmente previsões. as cartas também há algumas que têm o desenho da lua. Você Não, tem que falar mais perto do microfone, senão as cartas, não o as ouvem. cartas e a astrologia não são exatamente a mesma coisa, apesar de terem o mesmo Mesma propósito. coisa. Hoje nós vamos falar da guerra no Médio Oriente, embora não é só no Médio Oriente que está a existir guerra, e do que é que isso pode e tem influenciado a vida de todos nós. Mas antes de especificar, esqueça lá aquele ecrã. Deixe lá o ecrã, vá olhando para mim e deixa o ecrã. Mas antes de especificarmos exatamente o Médio Oriente, eu quero começar por dizer que 2026, eu já andava a dizer, sabes, eu gosto de algumas pessoas que 2026 ia ser um ano muito caótico porque estavam a haver algumas movimentações no 2025 que tudo indicava que em 2026 isto ia de alguma maneira eh, começar a acontecer. E eu acho que ainda não ficamos por aqui. Sinceramente, acredito que isto ainda está no início da missa, como se costuma dizer. Mas o que é que acontece? Começámos logo pela Venezuela. Trump decide fazer uma captura ao Maduro. De certa forma, eu até agradeço porque o homem é o que é e um ditador sanguinário e aquele povo está oprimido, mas isso causa um impacto que é até que ponto também é que o Trump tem autonomia e autoridade para fazer uma coisa dessas, porque a autonomia, quando eu falo em autonomia, é que ele nem sequer, não é? Foi lá ao Parlamento, que não é assim que se diz, é lá à Câmara dos Congresso, Deputados, não é? ao Ao Congresso. Congresso, se quer pedir o que é que fosse alguém. Começando por aí, pela conversa, o que é que você. Antes de mais nada, é assim, não me dá a ideia que o Trump tivesse como objetivo mudar que regime fosse. Apesar que a Na situação. Venezuela? Estamos a falar na Venezuela. Apesar que também, diga-se passagem, o Maduro estava bem rodeado, não é? Porque a vice-presidente viu-se a posição em que teve. Eh, Ela agora acabou por sentar lá não é? O Rabinho. não só. Para já é ela que está lá Eh, com o Rabinho. e depois, às vezes, essas classificações, falamos todos muito disto e daquilo e daquele outro, e isto é assim. Se a gente for a ver agora, não é? Nos Estados Unidos, o que é que está a acontecer? Também com aquela história da imigração em que, opa, aquilo tu dizes que não e levas um tiro. E já vimos alguns exemplos disso. O que me parece é que, acima de tudo, o Trump está-se a borrifar para, ou melhor dizendo, aquela administração está-se a borrifar para os regimes e está a olhar apenas e só para o seu próprio regime
que nem é um regime político propriamente dito, mas dá-me a ideia que é mais digamos, um saque ao poder que envolve meios financeiros, vaidade, prestígio, a qualquer custo. Make America Great Again, não é? Está bem, O slogan. agora falta saber a América de quem? Que eu gostaria de saber se é exatamente a mesma América para aqueles desgraçados que estão a viver na rua, por exemplo, se é a mesma América. Mas É pegando. que é assim, o que eu acho é que está a acontecer uma coisa, e já acontecia, que aliás as coisas são assim, eh, que é a América é grande. O que é que está, o que, enquanto que poderá haver, digamos, uma preocupação de dizer assim, a América será um coletivo ou a América é só a América deles. É que se for realmente para a América grande só deles, ela realmente está a crescer. Em relação ao resto, tenho algumas dúvidas, não é? Também verdade seja dita, não estou lá. Apesar que esse fenómeno também se encontra aqui na Europa e até neste cantinho à beira-mar plantado, não é? Que é o caso, não é? Nós até a nível nacional, digamos que as melhorias são quais? É essa a questão que eu às vezes ponho. É que a gente, se for analisar só pelas palavras de, de quem está a liderar determinado tipo de regime ou quem está à frente das coisas, e depois olhamos para a nossa própria vida e olhamos para a vida daquilo que nos rodeia, e assim, acho que não é preciso ver-se muito que há um desfazamento medonho. E no fim, quem paga as contas é sempre o Não, mexilhão. não, pronto, é assim, O basicamente mexilhãozinho é aquele que leva sempre por tabela. nós existimos para pagar contas. O caso da Venezuela é um caso caricato, bastante caricato para mim. Primeiro a petulância, não é só bem a petulância. Primeiro é a própria desculpa. Prontos, podemos todos dizer opa, que os gajos na Venezuela matavam, esfolavam e não sei o que mais. Que há tráfico de droga, também acredito que haja, mas nos Estados Unidos e no México também E, existe, na Colômbia, no Brasil, e em alguns países sim. africanos, outros asiáticos, e quer dizer, Mas essa foi a desculpa dele, não prontos, é? mas Foi. ok, mas o único presidente da droga, apesar que não é inédito, que os Estados Unidos já não é a primeira vez que fazem uma situação dessas. No El Salvador também fizeram a mesma pessegada, primeiro apoiaram o gajo, e depois entretanto cansaram-se dele e depois foram lá buscá-lo. Ah, não tem rigorosamente nada a ver com isso, não é? O que tem a ver foi de que é, acima de tudo, qual é a grande droga que a Venezuela tinha. Tinha e ainda continua a ter. E eles estão todos atrás da droga, chama-se petróleo. Não só. Prontos. Mas também é assim, antes de você tocar nesse ponto que é fundamental e está aqui num dos pontos para nós falarmos, o Maduro está lá desde 2013, Sim, desde que morreu o desde que Chaves. morreu o Hugo Chávez, e basicamente aquilo foi uma troca de poder, né, do regime boliviano. E uma coisa engraçada, não é que não houve eleições propriamente ditas. Morreu um e o Maduro já andava com o Chaves e até acho que tem um nível de parentesco qualquer, salvo erro. Não Não faço a fui mínima ideia. investigar essa parte, mas Ainda acho não que fui eles. ver a parte de Firmino Carneiro. Mas, Se está mas, mas, casado com alguém ou não. mas digo rapidamente se é, se não é, fazendo aqui uma pequena investigação, mas Mas, dá-me conta que sim. Ou seja, aquele povo está há 50 anos a viver debaixo de um governo que é corrupto, que é tudo o que se possa imaginar, não é? Em relação ao petróleo, eu acho que, e pegando nisso, e depois você continua o seu raciocínio, a América, não sei se a malta sabia, mas a América tem na Pensilvânia o que é a maior reserva de petróleo do mundo inteiro, que eles não conseguiam extrair porque não conseguiam chegar lá, mas neste momento já tem maquinaria para chegar lá. Então, eu acho que não é pelo petróleo assim
Pois. nomeadamente dito, até porque a Venezuela também tem uma coisa que as pessoas estão-se a esquecer, que tem muito gás natural, muito mesmo muito. Não é só o petróleo, porque o petróleo de lá, eles têm muita quantidade, mas acho que aquilo não presta. Agora, é engraçado que o petróleo da Venezuela, para onde é que ele costuma ir? Para a China, Era né? isso, tu não me deixaste terminar. Terminar. Não, porque eu quis fazer a ressalva do Maduro, está Que lá é a desde questão, a 2013. questão que nem é o petróleo. O petróleo em si, porque com jeitinho era mais fácil comprá-lo do que fazer. Apesar que no caso da Venezuela aquilo, a mudança até custou pouco dinheiro. A questão está é que há uns anos para cá, que não é de agora, é basicamente nós temos a queda do Bloco Soviético e há um interregno em que as coisas estão relativamente confusas e a China, no meio dessa história toda, começa a ganhar peso. Apesar que ela sempre teve um peso, só que não era um peso que estava tanto virado para o mundo. Historicamente, a China teve sempre peso neste planeta. Uh, para nós, o peso que ela tinha era relativo. Quando cai a União Soviética, Uhum. há também uma certa transformação na China e começamos a ver o tal crescimento económico e industrial da China, a modernização da China. Mas muito também por culpa de americanos e europeus, Prontos, que é né? assim. Qual é o grandíssimo problema deste Ocidente? Nós às vezes agora falamos muito disto e daquilo e daquilo outro. Há, digamos, umas visões diferentes e umas posturas diferentes. O Ocidente, basicamente, já, já vem de trás, não é? Que é um antecedente da Segunda Guerra Mundial. Nós transformamos no tal liberalismo económico, em que a malta convence de algumas coisas, e mesmo desde o mais rico ao mais pobre, o mais rico consegue e o mais pobre tem a esperança de conseguir, que é, opá, ganhar muito dinheiro sem fazer a ponta de nada. E então, entrando dentro dessa lógica, qual é que foi? Opá, a China apresentou, digamos, uma proposta irrecusável, que é, opá, nós fazemos as coisinhas todas a preço de tostão. Uhum. E copiam, Não, não, eles é- atualmente já nem copiam. mas é aquilo, eles começaram por tecnologia reversa, que é, pegam numa coisa, desmontam, veem como é que se faz Está bem, e isso também os fazem. japoneses fizeram e desenvolveram-se Sim. pós Segunda Guerra Deixa-me Mundial. só pôr aqui um ponto, Sr. Costa, não perca o seu ponto, que é o Maduro não tem nada a ver com o Chaves, simplesmente era vice-presidente e foi escolhido quando o Chaves estava doente. Diz aqui que foi escolhido, proclamado por Prontos, ele, e que este será o meu por isso sucessor. é que eu achei, porque assim, É, mas não tem nunca me nada a ver. tinha chegado, mas é assim. Talvez nem que Mas, eles mas eram também não cunhados ou qualquer posso coisa ter, assim do género. também não posso ter, digamos, a ambição de saber as coisinhas todas. Esquece que nem tenho essa ambição, nem quero. Estava Mas você a falar da China. da China. E isto, toda esta situação que nós vivemos agora. E esse tal liberalismo económico desenfreado, parece que não, mas leva agora no Ocidente, levou a determinado tipo de fenómenos de exacerbação dessa mesma coisa, que é esse liberalismo económico toma conta, para além da economia, toma conta do poder político. Mas você acha que a América com isto quer. Não, não, Deu demasiado poder à China e agora quer retirar e cortar de alguma maneira? não, porque o que é que acontece? Isto é assim, vamos pensar, vamos refletir um bocado o que é isso de liberalismo económico, ou o que é isso desta, que às vezes, eu até gosto de dar um certo nome, desta ganância desenfreada. Se reparares bem, o multimilionário, como Elon Musk e alguns, não são assim tantos, opá, eles podem ter, digamos, um problema intestinal
neste momento, até ao final da vida, que conseguem limpar o rabo a notas 500 cada vez que forem à casa de banho, e estamos a falar num, num, eh, num problema grave de intestinal. Quer dizer, vamos fazer de conta que o senhor tenha que ir de 10 em 10 minutos à casa de banho. Não precisava de, numa Não, ele pandemia, não não precisa precisa de de comprar papel papel higiênico. higiênico. Pode limpar as As notas notas. e mesmo assim ainda vão sobrar. Mas o dinheiro deles também, o dinheiro deles também é muito Isso aí subjetivo, porque eles têm já são muito. outra questão. Eu estou a fazer uma analogia de Sim, sim, dizer sim. assim. Quer dizer, a malta perde a noção da razoabilidade. Para que é preciso? E depois aí encontramos que isto depois vamos todos a esta história toda do que é o dinheiro, do que é os valores que se falam. Por exemplo, não é? Opá, eu não acredito que haja tanto milhão. É impossível, não pode haver tanto milhão. Agora, é fácil, nós vamos brincar para ir buscar mais algum, e para ir buscar esse mais algum é ir buscar o trabalho dos outros. Opa, nós inventamos os milhões que existem e agora até os fazemos virtuais, que é o que acontece, não é? E agora imagina quando foi o apagão era de 2 meses. Quer dizer, isto ia ser o caos. Andávamos todos à pedrada e ao Opa, quer pausada. dizer, quer dizer, o dinheiro que a gente julga que tem já não o tinha, ou até o tinha, mas já ninguém sabia quanto é que era. Por Quer isso, dizer, andámos por todos isso é a que o ouro, brincar. o ouro, por isso é que o ouro continua a ser uma cotação de Mas para reserva de além do valor, ouro, não é? para além do ouro ainda existem outras coisas que Sim, para há os mim bitcoins, são bem mais que eu importantes. Que é assim, aconselho toda a gente a ter tu, tu, bitcoins. tu, se tu não tiveres, podes ter bitcoins, podes ter 1 tonelada de ouro. Mas se não tiveres batatas, a tonelada de Ah, ouro sim, não também não serve te para serve nada. nada. Verdade, verdade. Que é o que Mas você não acha que o facto de ter existido uma pluralização, porque tudo é moeda em dólar, você vai comprar petróleo, o valor está em dólar, tudo está em dólar. Então isso de certa forma também dá poder ao dólar. Não é? Nós acabamos por dar poder à América e ao darmos esse poder transformamos quase a América no xerife do mundo inteiro. É um bocadinho por aí, não é? quisermos transformá-lo, pronto, mas E isso depois é já há assim. estes ataques, porque Mas isso é assim. você ia ver, você pode ver que eu A vou dando culpa aqui não os é. pontos, não é? O problema que reside no meio dessa história toda, isto é assim, eu sei que tenho tendência a misturar as coisas, Não, isso é que é uma conversa fixe. mas eu hoje até vinha mais ou menos mentalizado para tentar estruturar alguma coisa. E então começa-se a misturar muitas coisas, porque isto é assim, podemos pegar na situação e depois vamos saltar, porque podemos saltar para outros assuntos, mas convém terminar o anterior, que é a situação da, da Venezuela, é aquela situação caricata, que tem bastantes antecedentes. Tem bastantes antecedentes, não é a situação da Leve Venezuela em para si, leve si. para si, você encosta-se e leva para si. É, não é a Venezuela em si. É toda a atitude, que no meio dessa história toda, que é outro problema que se põe nisto, por exemplo, o que é que está a acontecer na tal situação que eu estava a dizer do tal liberalismo, que o liberalismo é bom e a iniciativa é boa, mas isto é como tudo na vida, não pode ser um fim por si só. E é quase como os indicadores económicos e essas coisas todas. Têm algum sentido até um certo ponto. A partir de um determinado tipo de valor é quase como a água, não é? Tu precisas de água para viveres. Uhum. Mas o que é? Pões água de cima a baixo da cabeça, morres afogado, certo? Sim, tudo tem não é, uma balança. Tem que haver uma razoabilidade e tem que haver, digamos que uma lógica. E depois tem a ver com uma coisa que é, se a gente for a ver, esta ganância é o mais primário. É o mais primário. Agora, supostamente, pintam-nos que a malta evoluiu. Afinal de contas, não evoluiu assim tanto. Que era a tal situação que eu estava a dar aquela imagem
da ganância, que foi o Ocidente e não só o Ocidente, que depois, no meio dessa história toda, ainda temos que introduzir aqui um outro. Aliás, vamos ter que introduzir aqui vários fatores, que é uma coisa chamada globalização, Uhum. que nos venderam, que Ainda vai piorar. não, pois agora isto é assim, vamos falar naquilo que nos venderam. O que nos venderam é que agora, com os meios de comunicação e transporte que nós temos, o mundo já é pequeno. E então, opa, podemos ter aqui uma ideia que antigamente o que é que acontecia, não é? Até aos portugueses terem chegado à América, não é? Opá, pouco se conhecia daquilo. Uhum. Basicamente eram umas ilhas. Opá, com o resto dos continentes não aconteceu tanto. Com a América e com a Austrália aconteceu mais, porque eram verdadeiras ilhas. Nos outros continentes, Europa, Ásia e África, tiveram sempre ligação terrestre e a malta, apesar de conseguir voar e andar de barco e mergulhar e não sei o que mais, mas nós evoluímos como um animal terrestre. E quer dizer, historicamente era muito mais fácil. Agora, a malta arranjou formas de superar isso e então tiveram a brilhante ideia. Porque é que nós não vamos fazer assim? Quer dizer, se a gente fizer um somatório das várias culturas, ah, isto fica mais rico, ficamos nós, aprendemos as coisas boas deles, eles aprendem as coisas boas nossas, não sei o que mais. Pura falácia. Claro, multiculturalismo ele não É, não, funciona. não, e ia dizer assim, ok, nós agora vamos poder negociar muito mais e isto vai ser muito bom. Não, foi. A falácia está na. Que chegou-se ao fim e foi basicamente para isso que foi criado, que é a supremacia de uma única. Que basicamente não há como escapar. E isto funcionou muito bem enquanto houve, digamos, mais-valias e o pessoal começou, como é que dizer, tinha dinheiro, porque a malta o que queria era dinheiro, não interessa como, se ele existe, se não existe, mas com a malta quer dinheiro. Aliás, hoje as pessoas às vezes não dão valor àquilo que, aos confortos que elas próprias têm e vivem, digamos, apenas e só atrás de, Uhum. e nem sequer reparam nas coisas boas que já Sim. temos. E aliás, e já são feitas, puseram tanta coisa, tanta coisa, que é para a malta não perceber muito bem que O que está, tem. que o que tem e está sempre a ambicionar mais, porque é essa ambição que os leva a poderem ser mais facilmente O enganados. consumismo em excesso e se calhar as Não, redes não é só sociais o também. consumismo, tudo. Isto é uma roda, mesmo aqueles que se dizem que não querem, mas estando inseridos, ó meu amigo, vai tudo na enxurrada. Ninguém escapa, incluindo todos, eh, até pessoas que podem pensar como eu tenho a plena consciência que também vou na enxurrada. Eu não acho que nós também temos que ter um certo objetivo de alguma luta por alguma coisa ou por alguma conquista. Não é, Não acha não, que faz parte, também faz parte do ser humano ter essa ambição de ter um conforto e uma vida melhor? é, Não, é, não é? sempre foi. Aliás, os animaizinhos e todos os seres vivos só querem é estar bem. Sim, Opa, tu também não comes a coivinha sim. para ir buscar, não matas o porquinho e essas coisas todas. Eu não mato, mas já compro morto. Prontos, mas se reparares bem, todo este ciclo só se sustenta destruindo outra coisa que está. Sim. Que isto não é propriamente muito fechadinho, mas está mais ou menos fechadico. E quer dizer, e as coisas que cá existem têm que se governar a elas próprias. É por isso que eu digo que a ganância é, digamos, o mais primário. Quer dizer, tu tens 2 cãezinhos, opá, o outro está cantinho, fogo. O que está ao lado está a dizer assim: "Eu também quero cantinho". Agora, é preciso também é das tais coisas que também tem a ver com a educação que uma pessoa vai tendo, que é, às vezes, nós queremos o cantinho todos para nós
e basicamente ainda vamos perder outras coisas, Tal e qual. que é das tais ideias que eu às vezes tenho, apesar que não está, não é, digamos que, universal, e agora até está em desmoda, que é, às vezes, mais vale partilhar, que é o caso. Opa, e imagina um porco. Tu dizes, não, os presuntos são só meus. E eu viro para ti e digo, não, os chouriços são só meus. Chega outro camelo Uhum. e diz, as febras são só minhas. O que é que vai acontecer? Pá, tu vais, Vou tu ficar vais enjoado ficar com a comer presunto. presunto a vida toda, eu vou ficar a comer chouriços e o outro vai ficar a comer febre. Uhum. Se entretanto a gente conseguir entrar Ok. em acordo, opa, eu consigo comer um bocado de presunto, tu consegues comer um bocado de chouriço, opa, e os três, não é? É a tal situação da partilha, que aquilo que se está a ver, que é contra a natura, é esta ideia económica que nós temos, ou que nos estão a vender do Ocidente e que está generalizada, que aliás, esta ideia da globalização é uma ideia desta economia. Mas vai piorar. Pois Porque vai, muitas vezes já se fala muito. ah, vem dos lados da América a informação e cada vez mais. Porque há certas teorias de conspiração que às vezes são teorias. E há tanta que eu tive cuidado de separar algumas coisas para não estar a dizer, porque algumas não passam mesmo de teorias da conspiração. Porém, isso o Elon Musk já falou, o Trump já disse indiretamente, que é a moeda global que eles já falaram mais do que uma vez. E essas figuras como o Musk, um, aliás, este tipo também agora da ilha, do Epstein também, veja bem, o poder, eles, de alguma forma, eles ganham com isso. Porque isto não é para ajudar o povo. Isto tem algum benefício para eles, mas eu acho que isto vai piorar e vejamos que nós entramos no euro, né, na moeda euro, e a vida para os portugueses só piorou. Isto está uma loucura, não se ganha, não digo para comer, mas a coisa lá anda. Tem estes abutres que vendem a comida. Eu não queria. Isto é sem papas na língua que se lixe, mas estes abutres que mamam o dinheiro todo e pagam um pouco aos empregados. E andamos nisto. Você agora vai comprar uma casa, tem que tirar dois rins e vender um pulmão para comprar uma casa que está impossível. Isto, não sei para que ponto o ponto é que estamos a escalar, mas eu sem querer entrar em teorias da conspiração e por isso vou ter cuidado até termos um outro programa para falarmos sobre isto e com pontos mais assentos. Porém, eu acho que para toda a gente se preparar, porque 2026 isto promete. As pessoas que amarrem bem o cinto, porque se nós fizermos as contas, ou seja, Costa, vamos tendo uma crise mais ou menos de 10 em 10 anos. atualmente até menos. Está a dar menos, pronto. Mais ou menos a conta, fiz desde a última. Estamos a entrar nos Eu só te 10 pergunto, anos. eu só te pergunto, eu 2027 só te faz. pergunto a ti, No... Diga. de há 10 anos para cá, tu nunca estiveste em crise, pois não? Não, tivemos numa modéstia. Eu acho que as pessoas tiveram numa modéstia sensação de que não há crise. Ah, isso, lá está. Acho que é isso. Tu agora tocaste numa situação que é assim. Transformou-se tudo num discurso cabalístico, Também. que é, opa, é tudo uma cabala, é tudo uma invenção, um diz isto, outro diz o. Não, eu digo-te uma coisa, não é preciso entrarmos numa ideia cabalística. Basta o pessoal parar 30 segundos, olhar o que está à volta, olhar para si próprio, não é? E as coisas estão à frente dos olhos. Sim. Agora, Não está fácil. não é isso. Exatamente um dos grandes mecanismos para enganar o pessoal. E o pessoal depois fica com a sensação, ei pá, isto é cabalístico. Não é nada cabalístico. É nos dar muitos pontos de distração. Opa, o gajo só te vai lixar a carteira se tu estiveres distraído. Ou se é enganado de alguma forma, que agora também há para aí bordões. Pronto. Nossa Senhora. É, As é, pessoas são. As pessoas.
As pessoas são más, Há dois mecanismos. veio a pandemia e pioraram. Não, há dois mecanismos. E esse fenómeno é um fenómeno super interessante. Eu resumo isso a dois mecanismos, a burla. Um deles é a ganância Sim, e o outro é a inocência. sim. Sim. Quer dizer, opa, às vezes também és enganado Porque tem a ganância de ter algo mais barato. tu queres ser ganante. Sim. Um Ou- Rolex por 150 euros. Caraças, pá, o gajo não sabe o que tem. De alguma forma, existe o lá enganador está, e o que está a querer enganar o andamos outro também. todos atrás. Ainda agora tu falaste que é aquilo que eu acho que está a levar a isto tudo e que foi disseminado no mundo, em que isto basicamente são aqueles desgraçados que estão nas Amazónias e outros na Papua Nova Guiné. Os da Papua Nova Guiné são um bocadito mais complicados, que é desligarmos de tal ordem aquilo que é absolutamente necessário. Sim. Isso concordo consigo. Opa, quer dizer assim. Mas também é um reflexo da sociedade, não é? Que nos faz isso. Pois, mas Que nos cria a esse. sociedade quem é? Com os miúdos na escola. A sociedade quem é? Somos nós todos. Nós somos nós todos. Prontos. É, entroncando àquela questão que nos trouxe aqui. Se reparares bem, fez-se um organismo muito importante. Que não serve para nada. Que é a ONU, não é? Que Mas, você vai falar. não, mas digo-te uma coisa: não serve para nada porquê? Porque não faz nada ainda por cima. Não, desculpa lá. Os principais A ONU, membros da ONU é a América. mas a ONU basicamente faz aquilo que os países querem. Isso. E entre aspas, apesar que a ONU teve tempo, e durante muito tempo, mas a culpa não é só da América, da Rússia e da França e da Alemanha, e não sei o que eram os países que tinham veto, não é? Mas estavam os outros todos e tiveram mais que tempo de dizer assim: ei, ó pessoal, vamos lá ver que isto já não estamos. Ela nasce por causa de fazer, digamos que, um, um fórum para resolver problemas por causa da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba, há Exatamente. aqueles desenvolvimentos todos, e quer dizer, já não continuou. E acho muito bem. Sim. E criaram um grande problema que foi Não criaram, Israel. porque assim, o resto das pessoas, o resto dos países, também nunca houve pressões, nem nunca houve discussão, tirando um ao outro, que a China e a Índia chegaram a levantar a questão, o próprio Brasil também chegou a levantar, dizer assim, opá, já não estamos em tempo. Mas o resto da malta, quando era das Assembleias Gerais, chiou. Isto é quase como a mesma história, quer dizer assim, nós queixamos dos políticos, certo? Sim. E agora mais do que nunca, certo? Mas na altura, quando a malta vai pôr a cruzinha, estás-me a entender? Não quer mudar. Que é o caso, nós falamos do Trump. Ok, tudo bem. Podemos achar, o Trump e até estamos a achar que os Estados Unidos, até já vêm aí, já vieram aí, opa, a guerra só é apoiada por 27% dos americanos. Ok, maravilha, não é? Mas é assim, das duas, três, ou as eleições foram todas fraudulentas, ou então a malta votou por ele. Sim. Mas se calhar não estavam à espera que ele fizesse Não, o que está a não, não fazer. estavam à espera. Que assim, dizer assim, opá, o homem, eu não estou a defendê-lo porque não concordo com ele. Sim, eu também não. Mas uma coisa é certa, opá, ele sempre disse para o que vinha. Sim. E tem 80 anos, já devia ter juízo também. Isso, de ter juízo aos 80, eu acho que depois, a partir de uma certa Ainda fica idade, pior. e eu tive algumas experiências pessoais com pessoas da minha família, e isto às vezes, até um determinado patamar, em vez da gente andar para a frente, Anda começa a para andar trás. para trás. E isso, pronto, Mas ele tem uma ideia bem fixa, embora eu também acho que ele é um bonequinho. Porque eu tenho mais medo do vice-presidente dele, que agora me falhou, está a falhar o nome, há de estar aqui num dos pontos o nome dele, mas do porquê, que dele. porquê que um sistema põe um boneco? Porque assim consegue. Isto é a mesma coisa. Como é que você consegue. Você está a falar das cruzinhas. Já vamos voltar à Venezuela. Você está a falar da cruzinha. Como é que nós conseguimos colocar
as pessoas a botarem sempre na mesma cruzinha? Duas coisas essenciais. Primeiro, a ignorância, se calhar de 80% da população, que é, o meu avô era partido X, para não estar a falar de nenhum partido, o meu avô era partido X, o meu pai partido X é, e eu partido X vou ser. Quase como se fosse tipo um clube de futebol, que é, eu apoio aquele clube de futebol, e então aqui é igual, e as pessoas não mudam. A outra coisa, porque depois o que me chateia essa coisa, ainda dentro deste ponto, é que a maior parte das vezes até nem sabe os pontos do partido dele. Não viram um debate do partido deles, mas pronto. E depois a outra coisa que me chateia é qual é a melhor maneira de pôr as pessoas a botar sempre na mesma cozinha, é deixar o povo na maior ignorância possível. E eu dou eu tenho uma filha, vou dar o exemplo da minha filha de 3 anos. Minha filha quer uma caixa ou um pacote de chicletes. Eu dou-lhe uma e naquele momento ela está satisfeita da vida. Acabou, calou-se, já não chateia. Na hora que ela for pedir a outra, vou dizer, não, filha, olha, porque aconteceu, olha, aconteceu isto ou aconteceu aquilo, olha, o pai perdeu, e pronto, porque ela já comeu uma. E nós aqui é um bocadinho igual. Dão ao povinho isto ou aquilo, a pessoa come e diz, caraças, este governo não veio nada que este governo... Sr. Costa, eu não tenho partido, isto que é para as pessoas entenderem bem, eu não tenho partido nenhum. E tanto é que eu acho que o melhor presidente da República que eu me lembro destes anos todos de vida acabou de sair. E o que entrou, Nossa Senhora de Fátima, mas daqueles da lista toda, vem o diabo e escolha. Que eu acho que nem o diabo quer escolher. Então acho que as pessoas não sabem bem o que é que puseram lá. Mas o nosso presidente da República também é tipo um bonequinho. Agora vamos ao primeiro-ministro, é a mesma coisa. Por amor da Santinha, por amor da Santinha. É assim, não botem ninguém. Vamos fazer a regra. Há outro mecanismo. Mas já estou a falar muito. Que não falaste. E não estamos a falar de guerra. E é assim que se. Mas é pôr o povo na ignorância. Não é só ignorância. Também há uma coisa que é a tática que se está a ser usada agora. Que é: põem-te um sistema em crise e depois apresentam-te uma solução e tu vais atrás dessa solução. Sim. Sabendo que essa própria solução não é solução. Para a crise. Que no passado já não foi. Tanto que tu vais ver. E lá está, o mexilhão paga a conta e os meninos daquela elitezinha, os amigos do rei, continuam a viver à grande. Quando esta, que eu digo, este liberalismo económico desenfreado toma conta, para além da economia, toma conta do poder, vai levar a esse tipo de situações. Mas depois vai entrar um fino, que já entraram vários, que vai dizer, eu vou salvar esta pessegada toda. Não consegue que eles não deixam. Não. Vai usar os recursos que os gajos usaram. Mas os gajos que lhe vão dar os recursos vão dizer quanto é que custam. Porque eles são ganantes por natureza. Eu sei lá o que é que eles são. Só agora, o que eu sei é que nós somos um país pequenininho que Mas construiu os melhores barcos, para não dizer o nome porque foram naus, mas os melhores do mundo. Tinha a maior frota marítima do mundo. Nunca teve. Então nunca teve. A maior potência. Nunca teve. Os espanhóis é que Tu estás a falar de descobrimentos. Os espanhóis é que nos tivemos metade do mundo. Temos capacidade para ser melhor que a Suíça. Metade do mundo nada. Esta é um aspas. A única coisa que nós tivemos. Estou a usar a história com aspas. Que foi a seguir ao Dom Fernando, que era o Formoso, que quis entrar em guerras e quis tomar conta da Espanha. Deu cabo deste país todo. Isto ficou completamente na miséria. Os espanhóis ficaram lixados connosco. Quer dizer, o único sítio que a gente, para fugir, se os espanhóis nos fecharem as portinhas, só é lá para a água. Só dá para atirar para o mar. Só dá para a água. Pronto, se entretanto a malta, como não tinha outra alternativa, atirou-se para o mar, meu filho. Acredito nisso. E foi. Tanto que, se reparares bem, se fosse assim, então é esse mito. Eu não quero minorizar o nosso país. Agora, também é assim, temos que ter a noção de como é que as coisas foram. E é para isso que serve a história. A história não serve para mais nada. Já passou. Houve só uma coisa. Quer dizer assim, nós fomos, tivemos ouro e o caraças, trouxemos... Olha,
uma parte significativa do ouro que tu vais a alguns países do centro da Europa e vês portões dourados e caraças, foram os portugueses que o trouxeram. E o que é que fizemos dele? Demos. Nada. Não. O que é que acontecia? Levava-nos 5 e vinha-nos todos vaidosos para Lisboa com um cordão. Levavam-nos 5 quilos e traziam-nos um cordãozinho de 1 quilo. É mesmo. Os outros 4 ficaram lá. Quer dizer, a malta era fina. Sim, os índios deram-nos o ouro em troca de espelhos. Não. O mais engraçado, Não, em troca de espelhos. o Mas Saramago era igual. até escreveu um livro que pôs lá, opa, que uma vez deram um elefante e mandaram, e depois o gajo o rei disse, bem, isto é um bicho que faz cocó que nunca mais acaba, e quer dizer, e quis despachar o elefante para para o Papa. Ok, pronto. Mas onde é que eu quero chegar? Opa, Dom João V, carregado de ouro até ao pescoço, foi o povo de Lisboa que pagou o aqueduto das Águas Livres, meu filho. Porque o rei não contribuiu com merda nenhuma. Ou, vamos. Não, só o que eu queria dizer com isto tudo. É que, Dentro às da vezes, história. é que às vezes pegam-se em alguns Não, sabores. eu dei o exemplo da história. E lá está. Quando se pega nisso, que é das tais coisas, vamos analisar. Nos outros países acontece a mesma história. Vem sempre um, que não sei o quê. E depois, quando a gente começa a analisar isto de forma mais racional, afinal de contas, as coisas não foram tão bem assim. E depois, qual é o grandíssimo problema disto? É assim, eh, se, se isto for para andar para a frente, opá, o pessoal tem que perder, digamos, um bocado a mania de achar, opá, nós vamos mandar no mundo, nós vamos ser os maiores, nós já fomos os maiores. Não, mas não é nisso. Esquece, esquece, não é nisso que que eu isso estava a é referir. exatamente o mecanismo que nos está a levar A isto tudo acontecer. É. Mas não era, o meu exemplo não era esse. Eu ia pegar num exemplo para Eu, você eu, ver. eu, não- eu não estou contra ti, eu Sim. estou Não, a não. pegar nesse exemplo e tentar desmontar. Dar a volta, sim. Não. Mas o que eu lhe ia dizer era: imagina uma Suíça, um Luxemburgo que vivem bem, tão bem, nós não podíamos estar melhor. Porque repara uma coisa: é uma das coisas que não tem lógica. Por exemplo, como é que a Inglaterra tem território dentro de Espanha? Como é que Espanha tem território dentro... É das tais coisas. Opa, É das tais tu queres coisas. saber, a Austrália. Se for assim, se calhar é. A Austrália, por exemplo, quem é o representante máximo da Austrália? É o príncipe de Inglaterra. Não é o príncipe, é o rei da Inglaterra. É o rei, sim. Antes era que era príncipe. Por exemplo, Lá que tu Commonwealth. vais ao Canadá. Quem é o representante máximo do Canadá? Do Canadá, não sei quem é. Vai ver ao Sr. Google. Não, agora tenho que ir pôr a pé outra vez. Não Eu vejo é aqui. fácil, podes ir ver aí. Quem é? Vai, adivinha. Também deve ser para aí o rei de algum lado. Opa, qual é a figurinha que aparece nas notas, meu filho? Não sei, por acaso nunca reparei nisso. Pois é, a rainha. Mas vem aí, confirma aí no teu Google. Que agora é assim. Quem é O representante máximo do Canadá. E nós temos que voltar à Já Venezuela. vamos voltar. Damos um salto quântico. Não foi um salto assim tão grande. É, pronto, está a dizer que primeiro é o chefe do governo, não é? E depois é o chefe de Estado, é o rei Carlos III. Pois. É por causa da Commonwealth, não é? Não é só. Mas eu quando estava a falar do nosso mar ser grande também, ok. Não, mas Porque tu queres encontrar lá com a história de Venezuela, do Trump e do resto da malta. É fácil. Toda essa malta, a forma de tomar em conta, depois é das tais coisas, depois, e estas guerras são exatamente para isso, para sentirem o pessoal. Depois o caso de Israel já começa a ser um caso um bocadinho mais complicado. É exatamente criar essas tais falsas noções. Quer dizer, o que veio trazer isto que está aqui, não é? Então, é. Olha, o que nós estamos aqui a fazer é um espetáculo, pá. Queres mais espetáculo que isto? Maravilha, pá. Olha, A humanidade microfone nunca conseguiu fazer. A humanidade nunca conseguiu fazer isto.
não é? E isto, a gente, assim, os mais ortodoxos ou os mais conservadores vão dizer isto é o fim do mundo. Não é fim do mundo nenhum. Isto tanto serve para o bem como serve para o mal. Sim. Isso E, sim. e lá está, que é comer-se as coisas sem se refletir um bocadinho. Já nem é refletir muito, porque eu também não consigo refletir muito. Mas é assim, parar um bocado e pensar e dizer assim: ok, estas contas ou isto que me estão a tentar apresentar tem lógica ou não tem lógica? De onde é que isto veio? Porque se fizer esse exercício, ou se fizesse esse exercício, era bem mais difícil este tipo de coisas estarem a acontecer. Sim, isso sim. Que é das tais situações. Nós vivemos o século XX, o que era o século do povo, que foi um grande século de desenvolvimento tecnológico, onde começaram as coisas, o século onde se desenvolveu alguns conceitos que se diz, opá, vinham da Grécia Antiga, vinham daqui, vinham dali. Eu aí já tenho algumas dúvidas. Prontos, falaram-se das primeiras vezes, e apesar que alguns dos conceitos que eu estou aqui a falar realmente nasceram lá, não é? E têm alguma lógica, que também na situação oriental também existiram, nas Chinas e não sei o que, Uhum. sei que mais. Não vamos julgar que opa, só os gregos é que tinham cabeça, não, não. A malta noutros sítios sempre teve cabeça. Ah, que é, não é acreditar por acreditar, ou o acreditar que seja produto de um exercício intelectual ou de pensar, de dizer assim, vamos tentar. Primeiro, assim, podem dizer o que disserem e a gente acredita ou não. Tal e Que é qual. a mesma coisa como eu que estou aqui. De certeza que vai haver muita gente que vai ouvir isto e vai dizer assim: olha que estúpido. Ainda bem, ainda bem. E às vezes as ideias que individualmente nós temos não quer dizer que sejam, digamos, Verdade absoluta. universais. Mas que pelo menos que se faça, digamos, um trabalho de entender o que se está a dizer. Porque depois, o que é que está a acontecer? Atualmente, que é, primeiro criou-se uma porrada de expectativas, que isto também vivemos num mundo de muitas expectativas. Opa, se a gente for a reduzir ao essencial, quer dizer, uma parte substancial das coisas que nós temos não são necessárias para coisíssima nenhuma. Verdade. Mas porquê que são criadas essas necessidades? Para alimentar o quê? O E consumismo, o, o não, poder, o dinheiro. não, mas o consumismo. O que é o consumismo? Porquê que existe o consumismo? Voltamos outra vez àquilo que eu me está a meter a impressão que A já levou à ambição. Segunda Guerra Mundial, que foi exatamente, houve a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial já trazia, digamos, um desenvolvimento tecnológico, a máquina a vapor, a Revolução Industrial, não é? E depois, entretanto, há aquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra, Uhum. que há um crescimento económico brutal. Sim. E depois, quando houve esse crescimento económico, há, digamos, outra vez, porque isto, se a gente for a ver bem, a partir de um determinado momento da história, que estará para aí no Neolítico, não é? Começa, digamos, o liberalismo económico, quer dizer, um gajo que diz, opa, isto é meu por direito. Não fez nada, mas é meu por direito. Chegou lá, pôs uma pedrazinha e disse: Isto é meu. Prontos, começa por aí. Em que as sociedades deixam de ser igualitárias. E então, o- basicamente a história passa quase toda por aí. Há o caso grego e há vários casos também
noutras culturas, em que há, até no próprio Império Romano também, há, digamos que, há períodos em que, digamos, há uma distribuição e que ele cresce economicamente. Uma distribuição leva a um crescimento, por incrível que pareça, que é uma coisa que eu às vezes não consigo perceber. Mas pronto, também quem é que consegue perceber um parasita, não é? Chupa tanto o hospedeiro que ele vai com caraças e supostamente quando o hospedeiro vai com caraças, A fonte o, acabou. o parasita também vai junto com ele. Ou entretanto arranja outro hospedeiro. Também, também existe mais ou menos essa tática. E isto parece que não, mas leva-nos a um fenómeno mais ou menos parecido. E lá está. Há este crescimento económico todo, ou esta divisão de, de valor, não é? Que leva a um crescimento. Mas depois há alguém que diz: não, não, isto afinal de contas não pode ser para todos. Eu, se puder, vou ficar com isto tudo. Que vai levar a um retrocesso, porque depois a malta, isto é assim, é muito fácil ir de burro para cavalo, mas de cavalo para burro, só aqui nas festas, que eu este ano, infelizmente, por aquilo que tive, não tive a Não veio ver. oportunidade de dar uma volta na burra, que gostava de dar uma volta na burra, Este ano, 2026. prontos, que é, mas normalmente o contrário é mais difícil. E quer dizer, e nós estamos nessa fase. Houve este crescimento, entretanto, os ganantes começam a querer ficar com tanta coisa, quer dizer, a malta que estava habituada a ter começa a deixar de ter, começa a ficar desesperada. Vem aí um salvador da pátria que vai escacar esta porcaria toda, e agora, no meio dessa história toda, o mundo vai avançando e a história também vai avançando. É que não estamos a introduzir aqui um grande fator que se chama, digamos, o desenvolvimento tecnológico. Levou a uma coisa que, opá, basicamente há 10 anos ou há 20 anos, ou que tu, quando eras puto, não sonhavas com isso. Uma coisa chamada inteligência artificial. Uhum. Na verdade, a inteligência artificial já existe desde os anos 60. Agora é que está a chegar a. Opa, está bem. A história dos É, computadores já existia, já sim. existia. O sistema 01, 01, 01, Sim. 01, 01, Sim. 01, Agora, representar tudo. agora está a Agora, chegar a, o que se a faz com toda a gente. aquilo é que são outros passos, não é? E vai ser outra guerra. Pois, mas é esta grande revolução que está a haver, não é? Nós temos a revolução do Neolítico, que é quando a malta deixa de ser um animal basicamente normal, apesar que ainda há alguns, e até uma formiguinha, que consegue fazer mais ou menos o que a gente fazia no Neolítico, que é cultivar, que é não estar dependente, totalmente dependente no meio e tentar controlar a comidinha que tem. Pronto. A primeira grande revolução que nós tivemos foi essa. A seguir, não é? Aos entretantos, aquilo vai se desenvolvendo entre os metais ou vai se otimizando e não sei o que, sei o que mais. E chegamos a uma outra que se chama a Revolução Industrial, Industrial, sim. que é construir em massa. Se a gente for a ver, opa, no Império Romano e noutros sítios já se fazia, não era da mesma forma. Prontos, mas já havia, as coisas nunca perdem. Isto da história, como eu já tinha explicado uma vez, opa, é uma espiralzinha. Opa, ela vai realmente andando para a frente, mas vai passando a quase no mesmo sítio. O que me tem surpreendido agora é a secção do fio. Porque se for um fio grosso, aquilo quando dar uma volta, aquilo anda um bocadinho para a frente. Quanto mais fino for o fio, mais à Ele beirinha do apertadinho fica. sítio. O que me surpreendeu foi exatamente isso. Que eu julguei que o fio zico, que a secção, o diâmetro do fio era bem mais grosso. E afinal de contas, opa, eu estou a chegar à conclusão que ele é bem mais fino que aquilo que eu julgava. Mas faz parte da vida, porque um gajo não sabe tudo. Ah, e agora estamos a ter esta, não é? Que começa a nascer com os computadores e não sei o que dizer que mais, e começa-se a falar na inteligência artificial, porque até agora, opa, foi substituindo a grande revolução, a revolução industrial foi conseguir, digamos, fazer em escala aquilo que os nossos bracinhos faziam.
opa, antigamente na Idade Média, para produzir 1 quilómetro de tecido, opa, era uma porrada de gajas e de gajos, que não podemos dizer porque também havia muitos, e aliás, até se fala, a gente dizemos a roupinha, ou pensamos nós, ou associamos nós a roupinha, as senhoras e não sei o que mais. Depois vêm os alfaiates, os grandes alfaiates eram homens. É quase como a cozinha, não é? Opa, as senhoras, assim, coisa, que depois, estás a ver, os tais sabões que um gajo não pensa, mas os grandes cozinheiros, só agora é que estão a aparecer gajas, não é? Que, com o prémio Michelin. Até que era Era muito tudo dominado homens, por homens. mas as senhoras é que era para a cozinha, certo? Estás a ver como se transformam as coisas? Aquilo que nos parece, aquilo que nós damos como verdade, afinal de contas, às vezes não é bem assim. Uhum. Como eu também estou aqui a vender estas larochas e com jeitinho a outra ter outras larochas. Sim. Pronto, tem é que se Olha, mas pensar nas lógicas. puxando aqui o... Mas deixa-me só terminar isso, que é só um bocadinho. É, força. É, estamos a introduzir, agora temos, digamos que é substituir uma parte do nosso trabalho mental, que as contas mentais a gente já estava habituado, o computador era estúpido, só que quando num determinado protocolo fazia muito mais rápido que nós. Sim, tal e qual. Pois, mas a inteligência deu outro salto, que é agora a própria maquineta, próprio nitrogênio ou arpijo, não é? Consegue ser ele próprio a fazer o protocolo. Você já viu a... não vou dizer a inteligência artificial, mas que elas discutem entre elas. E várias coisas já foram perguntadas à inteligência artificial. E uma delas, engraçado, foi que se o teu propósito neste mundo foi usar a humanidade e a humanidade te quiser desligar. E ela responde: isto não é a teoria da conspiração, isto é só as pessoas dizem-me pesquisar. Eu não quero estar a ir ali outra vez ao computador, mas até posso, porque nós estamos a gravar, por isso eu posso e depois recordo. Mas pronto, estava eu a dizer da inteligência artificial, e ela diz que o protocolo dela, sim, é ajudar a humanidade, porém ela tem também que, de alguma forma, se proteger ela própria. Se o bem da humanidade tiver acima do dela, que é eu vou desligar, ela tem que manter a sua, digamos, a sua missão, que é ela tem que se manter ligada de alguma maneira. Nem que para isso tenha que arrumar consigo. Isso, já houve um filme bem interessante que eu agora já não me lembro o nome, Sobre isso. sobre isso, que era um gajo lá fechado na nave e a nave, ela própria tinha inteligência e o gajo viu-se e desejou-se para desligar aquela pessegada, eu agora já não me lembro bem Também não estou a ver. se Mas conseguiu. deve haver outro. Aquilo até parecia uma luz vermelha e não sei o que mais. Prontos. Isso é uma parte que poderá chegar aí, ou hoje até já chegou. Nem vou discutir isso. Qual é a parte que nos é importante a nós? Fazendo isso, não é? O que é que aconteceu? Se reparares bem, na Revolução Industrial, à medida que ela foi se desenvolvendo, nós deixámos de ter tanto trabalho braçal e o que é que aconteceu? Começou a sobrar mais outro tipo de trabalhos, que era Sim, serviços, um trabalho que obrigava a, digamos, a uma certa criatividade e a um certo intelecto. sim. Atualmente, não é? E estamos a ver só o começo, mas isto vai ter tendências a piorar. O que é que vai restar para a grande maioria das pessoas? Nada. Aliás, nós começamos a ver, ganhavam mal até dizer chega. Os gajos dos call centers. Ganhavam mal, eram explorados, mas tinham aquela migalha. Os call centers desapareceram. Por onde é que foi essa legião de gente? Não faço ideia. Pois é.
Há outros. Há o marketing digital, há uma série de Até o pegadas. marketing digital e não sei o que mais é feito por máquinas. Hoje até muitos anúncios e não sei o que mais. eh, hoje está um gajo sozinho que tem mais ou Sim. menos uma ideia. Aliás, o próprio gajo não quer gastar dinheiro, paga a uma firma que, que, que não faz nada, só é dona daquele programa, não é? E que o gajo chega ali, Faz a diz o que imagem, quer, faz não sei o quê. opa, e faz maravilhas. Pronto, só que é isso. Até poderá ser bom, poderá ser mau. Onde é que eu quero chegar com esta conversa? Isto vai-se levantar, e está-se a levantar, uma questão muito grande. Quer dizer assim, até durante este tempo todo, nós fomos uns animais que funcionavam por grupos e havia uma regra, que era mais ou menos, digamos que, lá está, os tais liberais tentaram sempre foder essa regra, dar cabo dessa regra. E olha, eu hoje disse a primeira palavra. Que é, opa, quer dizer assim, tu contribuís com alguma coisa para o grupo, com trabalho, não é? Fazes alguma coisa, tens direito a partilhar. Se não fazes nada, não partilhas nada, certo? Só que agora com isto tudo, se não sobrar nada para fazer. Aliás, agora, nós saltando para isso, que coisa, por exemplo, o que é que está a ser discutido atualmente com o novo Código de Trabalho? Está-se ali a fazer grandes filmes. Sabes qual é o grandíssimo problema daquilo? Aqui, a malta está-se a preparar, dizer assim, opa, porque repara-me bem, atualmente para mandar o gajo embora é preciso pagar-lhe uma indemnização, pouco ou muito, mas é preciso pagar-lhe alguma coisa. Certo. Pois, e com o desenvolvimento dessa coisa toda, Deixa de ser. opa, não, opa, eu vou poder descartar, e isto é assim, e como é que é? A malta nasce com dois buracos que Deus lhe deu, e os dois a dar despesa, um a meter para dentro e outro a deitar para fora. E como é que é? Isso vai levantar uma grande Maria Bernarda, aliás, já está a Já levantar. está a levantar, ainda bem que está a levantar. Não, ainda bem, o problema é a solução. Não eram muitas. Uma delas, e isso seria realmente, eu não estou contra o desenvolvimento tecnológico, ele poderia ser bom, e tem sido bom, e em alguns aspectos é espetacular, não é? Agora é como tudo, é o que é que se faz dele. Olha, vamos voltar ao tema, Agora, senão depois aproveitando. Não, porque todas estas pessegadas vai dar todas. ao tema. Não, elas estão todas interligadas. Quem é que julga? Porque um Trump está bem, ok, é um gajo super vaidoso e não sei o que mais, e tem alguma, que depois ainda vem umas outras coisas, que vem de encontro, que é assim, de quando em quando aparece sempre um tipo que vai dizer assim, eu vou ser o dono deste mundo todo. Ele supostamente ia acabar com a guerra em 3 dias. E ele Pois, mas é basicamente assim, criou ele, duas ele já. criou um organismo, um clube dos ricos, em que é preciso pôr lá 800 mil milhões, não é? Para pertencer àquele clube, que é o tal Concílio da Paz ou qualquer coisa assim, não é? Que afinal de contas até faz guerra. Quer dizer, em vez de modernizar e atualizar uma coisa que já é pré-existente e que já deu bastantes frutos, não é? O que é que nós vamos fazer? Vamos acabar com ela, que aliás ele também se intitulou, aliás, ele como fundou aquilo, ele é o dono daquilo, é o presidente vitalício. Isto agora falta saber se ele depois também não vai transformar aquilo numa monarquia, como fez o Chaves, não é? Que é assim, eu não concordo Como fez, como... eu não concordo com muitas coisas que estão a acontecer, não concordo, mas depois eu vejo os ditos tipos que dizem nós vamos acabar com isto, que isto não tem jeito nenhum. E depois vamos a ver, afinal de contas, opá, isto faz-me lembrar quando era puto que eu adorava de fazer aquilo. Descobrir as 10 diferenças, opá, as primeiras 13, as primeiras 7, opá, aquela merda era mais ou menos evidente.
depois as outras, aquilo um gajo tinha que estar ali a amarrar. E quer dizer, eu chego ao mesmo ponto, dizer assim, o meu problema é que no jornal as primeiras 7 eram evidentes. E agora está-me a acontecer o contrário, que é as primeiras 3 são evidentes. E as outras 7 eu vejo-me lixado para distinguir. Olha, explicando só um bocadinho o Irão, antiga Pérsia, não é Sim, conhecido bem, como a bem, bem antiga. mais é o senhor Dário, Isso, aquelas coisas que vêm de, que vêm, que vêm, opa, eles andaram a batatada com os egípcios, sempre andaram, andaste uma batatada, mas a antiga Pérsia, o Irão que tinha um rei, basicamente era. o chá. Exatamente, pronto, que O chá, é um agora não rei. sei, Não, agora nós não sei não se estamos a era de ver chá. Tília, se era de Tília o Não estamos a ver chá. o de Limonete. Em 1979 existe a Revolução Iraniana porque supostamente o Irão era livre demais. Estamos a falar de um país que agora Ele não não é era assim. livre demais. Era A menos República, religioso do que é não, agora. Porque as não, mulheres andavam de biquíni e agora é estritamente proibido não, você andar não, assim. e lá está. O Chad, que foi apoiado pelos Estados Unidos, Sim. opá, para fazer os 3000 anos de Persópolis, ah, e não só, basicamente, não é? Cholou aquele povo todo, estava a morrer à fome. Senão, não tinha havido aí Uma revolução. um ayatolla. Lá está. Quando um regime que é o que está a acontecer, se esfola o povo daquela maneira, depois, quando aparecer um salvador da pátria, que depois vai saber que não é salvador da pátria Sim. nenhum, Por trás de um grande herói veio não, sempre um não, ditador. Já viu? Todos os heróis da história viraram ditadores. eu não gosto de heróis. E ela repete-se, vai-se repetindo. Pois vai, porque o mecanismo é sempre o mesmo. Tal e qual. Que é o que, Mas, em é boa o que me está verdade, a preocupar no meio desta história toda, quer dizer assim, nós estamos a caminhar exatamente os mesmos passos, com personagens diferentes, com algumas coisas diferentes, não é? Mas basicamente vai tudo dar ao mesmo. para as porcarias que a gente ainda há 80 anos, ainda Andou não a limpar. fizemos 100 anos, que saímos. É que começa mesmo desde aí, não é? A partir de 1979, depois ah, a Claro, América sanciona coloca uma série de sanções sim, ao ma- Irão e aí começam os conflitos indiretos no Médio Oriente e o Irão encosta-se à Rússia. não é, não foi. Ele não se encostou diretamente à Rússia. A Ah, ligação que tem da Rússia é um bocadito mais recente. É um bocadito mais recente. E eu não estou a ver ligações da Rússia comunista no Irão. Havia sempre uma interação, porque houve sempre, que para além de fazer fronteiras, também há alguns pontos geoestratégicos, que é hoje nós estamos a falar do Estreito de Hormuz, que é sim, uma coisa extremamente importante. sim, é por lá que E é passa assim, nós estamos a pagar o agora as petrolinho. gasolinas, os petróleos, e afinal de contas nós até nem recebemos petróleo daquele lado. E diga-me outra coisa: se supostamente nós temos reserva de combustível para Tu 70 tens, dias, porquê é que tem que se aumentar já? tu tens. Eu não Eu tenho. não, eu só tenho ali o depósito do meu carro. Mas E o alguém depósito tem, não? da Não é? motinha É mais também uma tem. chulice, é mais uma Tu gatunice. ainda não percebeste uma coisa. Quem é que vai ganhar no meio Porque agora, no meio dessa história toda, quanto mais a Bernardo, ainda chego mais este tal liberalismo económico. Que até agora, epá, não, as coisas não podem ser reguladas, tem que haver iniciativa. Está bem, mas o que é? Uma iniciativa. Porquê é que tu estás a pagar as casas ou se está a pagar as casas dessa forma? Também é golosice das pessoas, porque eu vou-te dizer, opa, ainda há pouco tempo, há uns meses, ainda não fez um ano, os meus velhotes têm um apartamento, do qual eu estou, digamos, administrador, os meus pais não estão cá. Opa, eu se quisesse, tinha entrado nessa coisa, porque tenho hoje alugado a uma senhora que quando veio falar comigo, não é, disse-me logo, ó Costa,
Isto é assim, se for para pagar 1.200 euros, como estão a pedir para aí, eu não tenho dinheiro. 1.200 euros. O quê? Lá em Lessa de Em Lessa Balio? do Balio. Pois, ela foi, É o que? ela, T2? T3? sim, e eu aluguei aquilo por 500 paus, e 500 paus, os meus pais já ganham dinheiro? Não, porque 1.200 não, euros. não, porque é das Isto, tais isto coisas. está uma loucura. Isto está de Isto loucos. aqui, isto aqui, isto aqui, tínhamos, digamos, nós também reclamamos muito, mas cada um de nós também tem que ter a noção de que é das tais coisas, que é todos, e é por isso que nos enganam, que dizem-te, que é o caso que dizem, na América, um gajo com dólar acaba multimilionário. Pois bem, tu vais ver uma estatística que se chama mobilidade social, que era feito pela Unesco. Ainda é feito X e X tempo. Eles vão ver, segundo as estatísticas, segundo os dados que os países dão, as pessoas que eram pobres que passaram para ricos e os ricos que passaram para pobres. Dos países onde há menor mobilidade é os Estados Unidos. Quer dizer, a hipótese que tu tens de entrar lá pobre e seres pobre é É maior. medonha. E que o rico vai continuar rico, medonho é. Com este sistema, o que é que vai acontecer? Opa, ainda se vai exacerbar, porque lá está, não vamos ver as notas, não vamos ver, mas vamos pegar em números. Se te faltam os números no teu bolso, opa, esses números têm que estar no bolso de alguém. Tal e qual. Qual é o problema? Que é onde nos enganam aqui. Ok, tudo bem, em não sei quê, nós temos que ser mais flexíveis para aumentar a produtividade das empresas, porque se aumentarmos a produtividade das empresas, vamos aumentar os salários. Falácia. Não tem a ver uma coisa diretamente uma com a outra. Uma empresa pode aumentar, digamos, os seus rendimentos e os salários até podem baixar. Ou não podem? Podem. Que é o que tem acontecido. Qual Tem é a o ver. grandíssimo problema? É a Se venda do reparares produto bem, que, se que- reparares bem, quer dizer, a questão não está na produção da riqueza. está no valor que, Não, que, que não, tem o está na produto. repartição dessa Ou mesma isso. riqueza. Que é das tais situações. Leve para si o microfone. Que é onde Pode levar para si. enganam. Não, eu não gosto de andar com esta coisa que eu ia dizer mais. Que é onde enganam o pessoal. E depois transformaram isto houve um certo crescimento porque também houver movimentos de partilha e de igualdade. Que esta coisa das igualdades e não sei o que mais é relativamente recente. E isso levou a um crescimento. Que é o que aconteceu na China, não é? A China começou com que eles trabalhavam, iam para o trabalho de bicicleta e comiam uma tigela de arroz. Isto estamos a fazer uma caricatura. Sim. Não é? Atualmente, o chinês já não vai para o trabalho nem de bicicleta e não come só uma tigela de Não. arroz. E o governo comunista chinês não é o governo comunista da Coreia do Norte. As pessoas estão um bocado enganadas do que é o comunismo na China, principalmente nos últimos anos, com algumas mudanças que Opa, Xi Jinping fez. a grande mudança que houve quando foi Mas as aqui. pessoas ainda estão enganadas em Quando relação foi. à China. Pois, mas lá está. Depois vão vendendo estas coisas. Vão vendendo. Que é nós aqui no Ocidente, exatamente como nós fizemos o exercício. Por isso é que eu aticei e disse: vamos ver, vamos ver. Porque não é, opa, para mim o que é que me interessa aos 1000 e não sei quantos metros, o cara só achas que isso tem algum interesse? Opa, então não vou rifar para isso. Porque é que eu insisti naquilo? Exatamente, que é o exercício que se tem que se fazer, que é, Estudar, pesquisar, não é só, informar-se. às vezes não é preciso estudar, não é estar com a pestaninha aberta e dizer assim, opa, vamos ver que aqui o TEC e o TAC não está A bater certo. a bater certo, portanto, eu vou querer saber mais. Antigamente, que não é culpa do desenvolvimento tecnológico,
Não é culpa, não vou pôr culpa nesse desenvolvimento. Antigamente o que é que obrigava? Ou pelo menos para quem queria. Também era bem mais elitista, porque nem toda a gente tinha pachorra e nem toda a gente conseguia chegar aos meios. Que era, a informação estava, digamos, bem mais Centrada nos menos meios de acessível, comunicação bem social. mais menos acessível, e então obrigavam um esforço maior. Isto, quando um gajo se esforça, parece que não, mas o esforço faz parte da memória. Reforça a Tal e qual. gordurinha que a Sim. gente tem onde guarda as coisas, como dizia o irmão do Lobo Antunes, que eu achei piada numa entrevista que eu vi, e eles a dizer, opá, o que é esta coisa da memória? Memória são proteínas, pá. E quando o gajo morre, aquelas proteínas degradam-se e lá se foi a informação toda do desgraçado. Pronto. E eu achei piada esse conceito, que não é meu, e é verdade. Quer dizer, esta coisa de custar obriga a produzir mais. E então um gajo tem que guardar mais. Nós temos esta vantagem que atualmente, e é por isso a inteligência artificial também só se desenvolveu porque nós basicamente criámos um cérebro mundial que está metido em servidores. Sim. E que precisa de muita Tem energia. energia, muita água para arrefecer. Sim. Pronto. E então acumulou-se. E como conseguem fazer aquelas contas, como nós, também muitas coisas, não é? Eu estou a falar para ti, mexi uma porrada de músculos e não estou a Sim. pensar neles. Pois não, é tudo mecânico. Mas o que está aqui dentro, a tal Sim. gordurica, pôs esta pessegada toda a funcionar. Sim. Pronto, e nós estamos a fazer mais ou menos uma coisa parecida fora de nós. Agora vamos ver as ideias que ela vai ter. Mas pronto, isso são outros 500. Isso aí Sim, ainda vou leva. voltar ao Irão, porque isto já começou em 2020, quando os americanos fazem um ataque ao general, eu vou ver se digo bem o nome que eu pus aqui, Qasem Soleimani, não é? Já começou bem antes. Pronto, isto foi mais ou menos em 2020, já com o Donald Trump. Agora, isso escalou mais ainda por causa do. Eu vou falar assim porque não há certezas de nada. Da suposta produção do Irão da bomba atómica que Sim, supostamente há quantos anos é que se anda a falar nisso? já tem 60% de urânio enriquecido. Não, desculpa lá. Há quanto tempo? Quantos presidentes americanos é que falaram disso? Que o Irão anda à procura da bomba atómica. Sim. Há muitos anos. Eu já ouvi isso muitas vezes. Já o Bush. É provável. Só que Já. entretanto entreteve-se Outras coisas. com o Iraque, que está mesmo ao lado. E depois chega-se à conclusão que o Saddam só disse que tinha umas armas assim muito poderosas, porque se o Irão soubesse que ele não tinha invadido aquilo e tinha tomado conta daquela Sim, pessegada. mas repara, Sr. Costa, há Eu- uma coisa no meio disto tudo Mas agora diz-me é assim, porque qual Hezbollah, é o país, Hezbollah, à Hamas, face da Terra diga, que usou a bomba atómica? o único país à face da Terra que usou a bomba atómica foi a América. Eu acho que Em já duas cidades chamadas Nagasaki e- e Hiroshima. pois. Até porque Hiroshima, eu já não me recordo porque uma delas foi trocada à última da hora, porque era uma bem maior. Eu já sei, Cala, não é? foi no bueiro que o sol voltou. Exatamente. Foi no bueiro. E depois Mas eles não interessa. viraram para Hiroshima, que é mais pequeno, mas estava ali mais a jeito, digamos assim. Mas agora digo-te uma coisa. Isto é tudo muito fixe. É porreiro isso, não é? Agora, diz-me assim, qual é a legitimidade? Qual é a legitimidade que os Estados Unidos têm para dizer que A, B ou C não pode ter a bomba? Sr. Costa. Quer dizer, Entendo o que você está a dizer, mas vou-lhe fazer uma provocação, até porque eu não estou aqui para dar opinião, mas sim para fazer as perguntas e ouvir. Mas pá, a saber toda a gente que Rússia o Irão- naquele tempo eram os mausões, certo? sim, Eu não quero defender Stalin, sim. hã? Mas digo-te uma coisa, quem é que usou? Sim. Foram eles os primeiros a descobrir, até com a ajuda alemã e tudo. Mas pronto.
Não, desculpa lá. Quem usou a bomba atómica foi a América. Pronto. Os Estados Unidos da América, não foi a América. Porque a América é um continente. Não, Existe a eles América do Norte e a agora, América do o Sul. Trump já disse que o Canadá também vai pertencer a ele, a Groenlândia. A Groenlândia E também. também, quando eles quiserem, os Açores também. E digo-te uma coisa, e então aquelas contas que nós estávamos a fazer vão ficar bem menores. Não, mas é assim. É o- sabido que o Irão apoia o Hezbollah no Líbano, sim, o Hamas em Gaza, agora diz-me assim. os Houthis no Agora Iémen. diz-me assim. O Paquistão também a tem. Exatamente, sim. Supostamente o Paquistão e a Índia têm. Sim. Não é supostamente. Israel também a tem. Israel assumidamente não tem. Tem. Mas assumidamente não tem. Sim. Nas contas dos países que têm bomba atómica, Quem é? não aparece Israel. Se eu acredito que tem, acredito que tenha, mas não está comprovado que tem. Mas eu acho que não vai usar a bomba atómica. Você acha que algum desses países poderá usar a bomba atómica outra vez? Não sei. E digo-te uma coisa: não me admiro nada que sejam outra vez os mesmos. Você acha que nós já estamos numa terceira guerra mundial ou Não para lá sei, caminhamos? eu não sei em que é que estamos. E, sinceramente, não sei. O circo, ou melhor dizendo, eu gosto de ver um programa que se chama Mayday, Mayday, Mayday. Gosto de ver os aviões aqui. Não gosto de ver os aviões aqui. Aquilo que eu gosto é depois ver o desmontar daquela investigação. E uma das coisas que é recorrente, aquele bicharoco, por norma, não cai por uma única razão. É preciso reunir-se uma quantidade de fatores para aquela porcaria vir abaixo. Mas vamos analisar E uma coisa. espera, eu vou dizer onde é que eu quero Sim. chegar à pergunta que tu me fizeste. Aquilo que eu tenho sentido e que tenho verificado é que os fatores já estão. Sim, mas repare, se nós formos usar uma bomba nuclear agora, eu acho que a quarta guerra vai ser com paus e pedras. Não sei, Vamos voltar a fazer fogo com dois pauzinhos. não sei. Eu Não, acho que sim. não sei. Agora falando mais concretamente do Irão, A China tem. a China tem. Sabes onde é que eu vejo esta história toda? Eu posso. Que é eu o vou pôr Trump. aqui. O Trump. Países que têm bomba atómica. Podes pôr aí a lista. Vou pôr aqui. A França tem. Vou é usar o único mesmo. país europeu. Sim. Não é É o único. A França e Inglaterra Inglaterra. também tem. Quem tem mais é a Rússia, depois é os Estados Unidos. Não, eu já não sei se é ao contrário. Não, é a Rússia primeiro. Então os países que têm armas nucleares são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China, França, Índia, Paquistão, Israel. Estava-lhe a dizer que não aparecia, mas aparece, senhora. Israel e Coreia do Norte. A Coreia do Norte já tem. Ok. E depois, se eu continuar a ler, a Coreia do Norte possui armas nucleares, embora Israel seja o único destes países que nunca confirmou isso oficialmente. Era o que eu estava a dizer. Se eu acredito que eles têm, sim, mas nunca confirmou que tem. Mas sim. Em primeiro lugar está a Rússia, em segundo lugar Estados Unidos, terceiro China, França, Reino Unido, Paquistão e sétimo a Índia. Como a Israel nunca disse que tem, não se sabe a quantidade que Então tem. quer dizer, Se então tiver. quer dizer, Israel pode ter exatamente o mesmo argumento. Quer dizer, está-se O microfone para si. está-se a fazer uma guerra com esse argumento. Eu sei que você vai dizer, só que Não é isso. o Irão. O regime israelita é melhor. Então o que é que eles fizeram agora na Palestina? Pois é, isso é muito eu estou a fixe. ficar aqui, porque assim, isso era outra conversa. Não, mas estão relacionadas. Tu ainda não percebeste que Mas em Israel há dois grandes problemas. Ou melhor dizendo, que é um só. Nós temos uma personagem que, para se manter no poder, também tem que ter a guerra. é verdade. E segundo, lembrou-se de encornar com o rei David e quer ser melhor do que ele. Ok. Quer construir... O terceiro templo. Não.
quer fazer o grande Israel, a terra prometida. Sim, mas isso Por isso é que o mas Líbano... a grande Israel é o- muitos países, tem que ir buscar terreno a outros não, países. não, e não está Não é capaz. não é só onde está neste Não, momento. não. E não vai acabar. A Síria também vai mamar. Há uma série deles A ali Cisjordânia que pertencem à grande Israel. também vai mamar. Mas assim, Sr. Costa, nós já vamos falar também em termos bíblicos, porque isto tem muito a ver Não, opa, com a desculpa Bíblia. lá. Porém, Ao final de 3.000 anos. mas você repara uma coisa: qual é o país que diz que quer dizer, exterminar do mapa Israel? O Irão. Tantos. Você não tem Olha, ali muitos. Olha o microfone para si. Tu queres dizer. Mas o Irão assumidamente. Imagine, Israel, mesmo tendo bomba atómica, Israel não diz que vai destruir ninguém. Agora, assim, o Irão, se quer. Uma das funções. Quantas vezes é que o Irão bombardeou Israel? Milhares. Não. Sim, O Irão não. Então, sim. Ora, vai ver aí. No início ainda do conflito com Gaza, o Irão enviou os seus dronezinhos para Israel. Tanto é que depois, no Irão, foi assassinado através de um míssil milimetricamente lançado que entrou para a janela do quarto do hotel, um dos líderes. Está bem. Okay. Lembra-se disso? O Irão atacou, só que, repara, o Irão para mandar Sim, mísseis para Israel está a 1000 e qualquer coisa quilómetros. Mas houve uma coisa. Mas antes de haver esta Maria Bernarda que houve com a faixa de Gaza, opa, assim, se fores a ver, até o Egito. Não, o Egito nunca Não, a Guerra dos 6 Dias. Sim, houve a Guerra dos 6 Dias no Egito, mas e levaram na boca. Repare que Pronto, Israel nunca perdeu uma guerra da qual entrou. Já reparou nisso? E já teve 3 frentes em guerra com 4. Aliás, não foi 3, com 4 países diferentes. Não, chegou a perder. Israel já chegou a perder, nem que seja há 2000 anos. Oh, isso não, estou a falar de agora. Estou a falar agora do Estado. Porque eu vou dizer, recentemente, o Estado de Israel foi criado à revelia dos próprios ingleses. Os ingleses chegaram a uma altura e disseram assim: opá, mais vale a gente sacudir-se daqui porque já não fazemos nada. Sim, os ingleses e os franceses. Eu não considero que o Estado de Israel tenha sido criado porque Israel sempre existiu e se formos remontar à Bíblia, Israel biblicamente sempre existiu. Está bem. Agora, você ali, aquele território pertencia... Se formos por essa ordem de ideias, então, quer dizer, este mundo vai levar uma volta de caraças. Não, mas repara, estou a referir àquilo que você agora disse. diz-me assim, tenho um território que já estava estabelecido, e quer dizer, e agora parte-se para mais... Que é exatamente isso, não é? Opa, agora um dia deste, aquilo borrou, ficou parado. Já vi. Eu ponho já... Não, mas eu fico bonito parado, não me preocupe. Não fica nada bonito parado. Dizer era, aquele território pertencia ao Império Otomano, certo? E França e Inglaterra deram conta de separar aquilo e entregar aquilo ao povo judeu. Agora, vamos falar de uma coisa. Você acha que o que aconteceu segundo a faixa de Gaza, você acha que o que aconteceu no dia 7 de outubro faz sentido? Não faz sentido. Acha que o país não tem direito de se defender? Agora no meio de uma guerra, vem um bêbado e dá-te 2 papos. Que é grave. Sim. E tu pegas e esmagas o bêbado. Arrebentas com o gajo todo. Há tribunal para isso, mas ali não há tribunal. Não, pois, o grande problema. Ali qual é o tribunal que vai ser? Pois, e nós estamos a falar, por exemplo, das Nações Unidas. É quase como o Tribunal Penal Internacional. Opa, os gajos têm polícias. Suportamente. É assim, se tem polícias, não. Isso não. Não. Isso não. É a mesma coisa que é as Nações Unidas. Se não forem os países a lá pôr as tropas para controlar as coisas, o que é? Vai para lá o Guterres. Uma coisa. Vai para lá o Guterres. O Irão tem como objetivo aniquilar Israel. Você acha que um país que diz que um dos objetivos dele é aniquilar o Estado de Israel pode ter bomba atómica? Sim, e agora diz-me assim, Israel, que agora diz que quer aniquilar, e já antes também queria aniquilar o Hezbollah, que eles depois não dizem assim o país, é o Hezbollah. Quer dizer, e eles têm direito.
De aniquilar o Hezbollah? Não, eles têm direito de aniquilar o povo palestiniano. Não, isso não. Mas estou a falar do Irão, não estou a falar Não, de. não, não. É que as coisas estão interligadas. Você agora está por cima do microfone. As coisas estão interligadas. E lá está. É das tais coisas. Pensem um bocado. Quer dizer assim, ok, isto O Irão abriga a maior parte dos comandos terroristas que existem no mundo. até pode As abrigar. pessoas têm culpa. Porque era o que eu lhe dizer há bocadinho, depois quando você disse daquilo Olha, da digo-te Trump. uma coisa. Numa guerra, quem morre são Pegaram, pessoas inocentes. pegaram, também disseram exatamente a mesma coisa. Que é aquilo que eu vou ver agora no meio. Se isto não der uma terceira, eu até vou ver o que é que se vai transformar o Irão. Se for como o Iraque. O Irão não vai ser fácil porque é um país Não, muito grande. se for Muito... como o Iraque, em que é que se transformou? Voltar, eles O Daesh, voltou a dominar aquilo o tudo. Daesh é quase como aquela Mas história. no Afeganistão aconteceu do igual. Afeganistão. Aconteceu igual. Quer Eles dizer, saíram. puseram lá outra vez os gajos. Não, os americanos saíram 15 dias depois, os talibãs dominaram aquilo tudo. Claro, foram tomar conta daquilo. Sim, mas Pois, mas é destas coisas. Ok, isto da Venezuela, isto não tinha jeito nenhum, era só drogados, o presidente era não sei o quê, nós vamos mudar, o povo que se revolte, porque isto não tem jeito nenhum. Conseguiram aquilo que queriam, quer dizer, o regime continua a ser o mesmo. Aliás, se o Ayatollah fosse escolhido por Donald Trump, já ia ser um país amigo. amigo, não digo. Não, desculpa lá. É esta falta de lógica que eu não consigo. Opa, pronto, há quem consiga entender, há quem consiga discutir muito na televisão. Para mim, não é? As coisas têm que ter alguma lógica. Quer dizer, até agora a Venezuela e o regime venezuelano, que é isso que nós estamos a falar, não estamos a falar da Venezuela, era a pior coisa que existia à face da Terra. Mas é. Prontos, Como ok. o cubano, como o norte-coreano, como o do Irão. E se a gente for a ver, e noutros ocidentais, até, e até se formos a ver o caminho que a América se está a transformar, quer dizer, vai ser melhor do que os outros. Não é? Já se pôs em questão que o Trump também um dia deste vai propor para aí uma nova lei que dizer assim, e eu também tenho direito a ficar aqui Agora diga-me uma coisa. internamente, que é destas coisas, provocar uma guerra dentro de coisa, que é outra regra que eu não percebo, que é num país democrático há uma guerra, e quer dizer, porque a guerra suspende-se a democracia. Opa, há aí coisas que eu não consigo compreender. Compreendo que as eleições são difíceis de fazer. Isso, então, um Estado que está em guerra, como por exemplo a Ucrânia, como é que vai haver eleições quando existe uma série de. Quer dizer, um gajo que se quer perpetuar no poder, que é o que está a acontecer com o homem de Israel, não é? Ok, com o Netanyahu. Opa, quando as coisas estão, quando ele diz, opa, eu já tomei conta disto tudo, graças, não sei como é, arranja outra. Epá, estamos a ser atacados, eu já não posso. Isto há lá 18 anos, e aliás, isto começou um bocado às vespas, não é? Quando alguém se lembrou e disse que o gajo andou a roubar dinheiro teso. E alto aí que eu não posso perder a imunidade. Que é, basicamente, também está a acontecer um bocado isso. Há duas vertentes. Na Rússia resolveram a situação noutra coisa, não é? O Putin está-se a queixar que o acordo que se fez em Minsk, que aquilo não tem jeito nenhum e que agora até tem direito. Ele esquece. É que quando se fez o acordo de Minsk, ele estava lá. Ele estava lá. Quer dizer, porque é assim, o Putin não aparece do nada, não é? Tinha o Boris, não é? Que o homem da pinga, não é? Que o gajo que queria beber aí vodka até dizer chega, não é? E depois apareceu ali um gajo meio sobramonca que foi andando. Opa, é estas, porque assim, provocam-se as coisas e depois tem quase como aquela história, não é? Opa, eu roubei-te tudo. Opa, estás tolo, só queria levar a corda. Não é?
azar de caraças, Estava junto. estava junto, veio tudo. Agora, eu roubo o touro, não, eu só queria levar a corda. Estás-me a entender? E depois vendemos isto como que seja extremamente legítimo, como que é uma verdade absoluta e chega-se ao fim. Isto é uma coisa, eu sei. Sabes uma coisa? Eu acho que todos eles têm telhados de vidro, incluindo nós. E para que esta coisa andasse para a frente, não é exacerbar agora essa história toda. Quer dizer, opa, tinha-se arranjado um equilíbrio, mais ou menos, porque o equilíbrio perfeito nunca vai existir. E quer dizer, e vamos andar aí outra vez, e depois vem assim os tolos. É quase como a história do petróleo, não é? Opa, ok, não há inflação, a inflação até está a diminuir. Eu vou ao supermercado, quer dizer, as galinhas em Portugal e Espanha ganharam gripe das aves, mas no resto da Europa não ganharam, a maior parte dos ovos vem da Conchichina. E lá não há gripe, mesmo que se houvesse, não faz ninguém nenhuma, que tem sempre galinha. Quer dizer, mas isso já serve para derrubar o preço do ovo, ficar ao triplo do preço, ou ao dobro. E depois, aqui, no meio dessa história toda, ainda vamos ver uma outra coisa que se vai acrescentar e está a ser cada vez mais premente, que é uma coisa chamada o próprio planeta mudou. Sim. Sim, sim. E isto é assim, ainda não está bem exacerbado, não é? Mas isto ainda vai levar a crises bem maiores. Era o que eu estava a dizer há bocadinho. A pergunta que eu fiz há bocadinho era exatamente essa. O que é que você acha? Eu acho que isto ainda vai piorar. Vai piorar. Isto eu acho que nunca melhorou. Não, eu acho que o pior ainda está para vir. Sim, há outras coisas, não é? Isto eu estou a ver. Também o Hitler também pôs pessoal a servir de cavacos, não é para aquecer água. Prontos, e vejo as coisas a caminhar para esse âmbito. É para aí que eu também estou a ver isto a caminhar. Não digo que vá chegar a esse ponto de. Não, aqui também vai haver uma coisa, que é assim. Alguém vai ter que pôr um Das travão, duas, alguém tem que três, pôr um ou travão vai-se nisto. perder muita tecnologia, que vai-se perder alguma, ou a malta que está lá em cima, os comedores todos, que depois vai ter a máquina a lixá-los. Quanto mais não seja, vai acontecer que é destas coisas, os Musks e os outros. Se fores a ver bem, eles são tão invejosos que não vão querer partilhar aquilo com ninguém. E vão ter a brilhante ideia de quando conseguirem fazer clones deles próprios. E depois vão chegar à conclusão que quando estiverem sozinhos, se tentarem fazer sexo com eles Nós próprios próprios, não dá. não dá. Por aqui só você aparecer aqui. Mas pronto, vamos terminar. Eu não sei que horas é que isto são. 23h55, pensei que era pior. E não tocámos basicamente nos assuntos organizadamente. Mas a culpa não foi tua, foi minha. Eu tentei levar, mas pronto, é uma conversa e é o que é. E eu agora E acabei de assim é que estragar é, a minha canetinha. e assim é que é importante, e assim é que fica fixe. Deixa-me só acabar por lhe dizer uma coisa que é porque nós acabámos por falar até nela, porém neste momento, sem querer abordar aqui, que eu queria abordar coisas da Bíblia e do. Mas pronto, saltando as partes da Bíblia e tudo mais, só pedir-lhe aqui uma opinião que é, já sentimos impacto disso, não é? Estamos a sentir impacto do que se passa, do que se está a passar. Ahm, Se você acha que alguém como a China ou a Rússia de facto vai tentar fazer um acordo de paz e intermediar o caso, porque as bombas começam a acabar também para uns lados e para outros, ou se você acha que isto ainda vai piorar e se as consequências para nós Há um bloco, ainda vai ser há pior. um bloco que não quer negociar. Há um bloco que é América. Não quer negociar.
neste momento, para acontecer isso, tem que haver uma mudança nos Estados Unidos. Ok. Porque se a gente for a ver, a China, ou nós temos tendência ou ele, a desvalorizar, porque a Europa já não é nada. A Europa basicamente achou, era aquela lógica de ficar e dizer assim, eu vou poder viver sem fazer a ponta de nada. É verdade. É, porque assim, a nossa indústria, ficou a dormir à sombra da foi bananeira. toda entregue, não investimos em fontes de energia. Aliás, nós agora assim, falamos tanto de Mercosul, ai, que isto vai ser muito porreiro e não sei o que mais. Não, vai ser porreiro para os supermercados. Quer dizer assim, tu vais pagar a carne um bocado mais barata do que o preço de produção que se tem aqui, porque vai-se buscar a Argentina, em que, opa, a dioxina não existe, a vaca tem caganeira, depois de morta ninguém vê, e a carne vem a preço de tostão. Quer dizer, pronto, e os nossos produtores aqui, qual é que foi a grandíssima coisa? Quer dizer, nós vamos comprar produtos que são muito mais baratos, que não têm a tal regulamentação. Aliás, a Europa passa tempo a regularizar e a passar decretos para o tamanho da maçã. Não é? E não está preocupado em produzir. Quer dizer, os nossos agricultores são obrigados a ter que por uma porrada de normas e mais não sei quantos. Mas depois o supermercado, porque estamos aqui, nós somos os guardiões do planeta. Aliás, nós vamos salvar da quinta ou sexta grande, como é que se diz, extinção. Porque nós aqui é que somos todos os muito ecológicos. E depois pegamos e vamos comprar a preço de estoume as coisas do outro lado do mundo. É de caraças, não é? Estás a ver esse tipo de hipocrisia? Alguém é acha esse muito. tipo de hipocrisia. Alguém acha muito Quer bolso dizer nisso. assim, ok, nós também deslocalizamos muito para a China, porque, não, aquilo faz um fumo muito preto. Prontos, mas fazia fumo aqui na Europa, mas também faz fumo na China. Sim. Mas na China não tem problema. Sim. Sim. Parece, uns tudo podem e os outros ficam a ver os outros a poder. Ficam a ver os outros a poder tudo. Ideia do mercado de carbono. E como é que eu ia dizer? E então essas coisas, não dá para entender. Desculpa lá, mas não dá. Não dá para entender. Quer dizer, a Europa já passou. Até em termos, agora que o pessoal vai pegar à porrada, quer dizer, a Europa nem as pedricas soube guardar para poder atirar. Nem uma navalhica. E agora corre atrás. Correr. Agora vamos todos a correr. Agora, eu estou admirado. Ficámos muito a dormir, não ficou? A União Europeia, a Europa. Há tanto tempo. Não, nós tivemos o princípio que é assim. O plano Marshall foi fixe, ajudou. Só que depois, entretanto, a malta adormeceu em cima dele. E ficámos sempre com a ideia que somos o berço da civilização. E como berço da civilização, os outros são tudo uma cambada de burros. Que é exatamente nos Estados Unidos e até os próprios políticos, não é? Têm todos a mania que aqueles labroscas, que aquele pessoal que só vai ver a bola, mas são os gajos que vão pôr a cruzinha. Quer dizer, os tais finos que se dizem, epá, nós somos os mais inteligentes e não sei como é. Algum dia se preocupar com aquela gente. Claro, depois vem, entretanto, um tolo que fala como aos gajos que lá estão, promete-lhes aquilo que nos vai poder dar e a malta está à espera de quê? Porquê que o Partido Democrata, porquê que o Trump ganhou? O homem sempre disse ao que vinha. Sim. Nós vamos ver aqui, nós temos aqui em Portugal um partido que tem tido um certo crescimento. Porquê que ele tem tido esse crescimento? Porque as pessoas votam nele. Não, mas porquê? Porque depois vêm os outros que dizem, não, nós já estávamos aqui há não sei quanto tempo, nós somos, E quer dizer, e olho para o povo, agora ninguém esteja à espera que esse tal partido, quando puser lá o cu,
E ele depois. O que isso é problema? Não, não é problema porque não existe. Desculpa lá, mas esse problema não existe. Aliás, está-se a chegar ao ponto, se reparares bem, atualmente já não há extrema-direita. Aliás, a extrema-direita quer ser direita e agora qualquer gajo que seja de esquerda já é Extrema, extremista. uhum. Já é extremista. Extrema esquerda também. Não, não, Já agora qualquer gajo que seja de agora já esquerda existe extremas de todo lado. já é extremista. É para te ver as voltas com que isto dá. Quer dizer, e o pessoal não pensa. O pessoal quando vai pôr às cozinhas, ou quando vai abrir a boca, ou quando está a discutir as coisas uns com os outros, porque depois os movimentos e os próprios partidos fazem-se por pessoas. Porquê é que está a acontecer o que está a acontecer? Tu vês alguma movimentação? Uh-uh. Opa, os putos não ficam agarrados nesta merda. Sim. E quer dizer, hoje os putos nem querem-te explicar alguma coisa e tu vês a dificuldade que eles têm. Porque eles nem conseguem ver, eles estão sempre a passar. Sim. Tec, tec, tec. Eu também às vezes também passo. Mas muitas das vezes até param. Quanto mais não seja para tentar ver uma estupidez, pá. Sim. Mas é preciso parar e pensar. As coisas Porque estão depois rápidas vamos e querem ver para que ontem. é os tais hoje que são tão mauzões que se querem romper com eles, que agora são os velhos, não é? A gente vai a ver, foram os que construíram a nossa boa vida. Nós atualmente estamos a pôr em causa, ou está-se a tentar pôr em causa, a única coisa de jeito que se fez em Portugal. Chama-se Sistema Nacional de Saúde. E estamos-nos a deixar levar, incluindo até os próprios seus doutores e não sei quê, não sei que mais, os tais profissionais que dizem, não, agora, quando o privado vai ganhar aquilo tudo, eu até quero ver o que, eles vão trabalhar com mulheres a dias. As mordomias que eles tinham vão deixar de as ter. Ou duvidas disso? Nada. Opa, eu digo-te uma coisa, sabes? Eu às vezes até tenho estado cansado e eu às vezes, opá, até nem gosto ou já me cansei de falar destas coisas. Aquilo que eu sei é que é assim, cada um tem que fazer as suas coisas. Eu vou tentando fazer as minhas. E uma coisa é, a humanidade só teve crescimento, só andou para a frente, quando, apesar de todas as divergências, as pessoas conseguiram se Sim, juntar para fazer algo. sim, isso entender. Mas sabe como é que o mal prevalece? Diz lá a tua perspectiva. É quando os bons ficam de braços cruzados. É É, dessa forma. não é só, às vezes não ficam com os braços cruzados. Às vezes vem, mas pá, deixa estar. Para mim, para o meu umbigo continua a dar. Deixa estar. Isso, Não vou meter por nisto. isso é que eu digo, cada um tem que fazer a sua parte. Considerações Há finais, Sr. um Costa. que morreu há 2000 anos, que a única coisa que fez foi pregar, pá. Mas sabes uma coisa? Supostamente. Mas sabes uma coisa? Chegou ao fim, opa, pregou, pregou, pregou. E crucificaram-no na mesma. Para além de o crucificar, que depois ainda dizem que morreu para nos salvar, não, não. O pessoal é que já estava farto e foi para limpá-lo, porque se não fosse ele mudar as ideias a mais. Uhum. Mas o mais engraçado, uma grande parte dos seus seguidores transformaram-se como os seus carrascos. Tal e qual. E a maior parte aliás, só houve um que continuou junto dele, que foi João. Todos os outros. Não, eu estou a falar atualmente. Ok. Pensei que estava a falar ainda da Porque se história. reparares Porque bem, todos se renunciaram, reparares todos bem, renunciaram se reparares a bem, Jesus na se hora. reparares bem, Só João é que ficou do lado dele. estamos a falar das religiões e não sei o que, sei o que mais. Não é? Se reparares bem, por exemplo, no cristianismo, algum dia Cristo disse para a malta andar a batatar uns com os outros. Na Bíblia, sim. Não. Nas palavras dele, aquilo que se faz, eles depois faz algumas reinterpretações. Porque depois, quando fores a ver no Imago, que é exatamente o grandíssimo problema entre o judaísmo
e depois as outras duas que se seguiram à frente. Uhum. O judeu nem sequer acredita em Jesus. Não, Jesus Para é ele- um charlatão. Sim, para eles é um Não, charlatão. é um charlatão Eles completo. ainda estão à espera do E o Messias. Maomé também. Sim, Pronto. É o tal radicalismo. sim. Que, aliás, desde o princípio, desde o início, isto estamos agora a tentar fazer. Mas Ou até, a minha versão. até nos a clubes de minha futebol há visão, radicais, não é? Há aqueles mais a radicais. minha visão desta Maria Bernarda. O radicalismo judeu foi sempre a sua própria desgraça, que por sua vez também é a desgraça de muita gente. Se há de reparar bem, tu estás a dizer Israel, falaste de Israel. O Israel nunca foi um país. Ou melhor dizendo, em termos históricos. Porque se reparares bem, opá, teve ali no tempo de David, tinham ali algumas cidades, mas depois vieram os assírios, vieram os egípcios, e os gajos são corridos daqui, vieram os romanos, e quer dizer, estão sempre com aquela história, e agora é mesmo assim, ok, tudo bem, agora na nossa coisa, vamos, arranjou-se um cantinho para eles. Hã? E mesmo assim, estão satisfeitos com o canto? Não estão satisfeitos com o canto. E sabes uma coisa que eu admiro no meio dessa história toda? Tanto falam do Irão, que não concordo. Mas é uma coisa engraçada. O povo de Israel tem feito alguma coisa por causa daquele Benjamin, pá. Não, isso não. Quer dar considerações finais? Não, eu acho que... Não? Não, eu quando for para a final é para ir para o cemitério, mais nada. Olha, agradeço-lhe Não tens nada que o agradecer. facto de ter vindo cá a mais uma conversa. Espero que não seja a última. Se você teve aí uns problemas de saúde, espero que isso esteja Opa, é o que é. a melhorar, não é? Que não é um A problema. biologia não dá para passar por cima dela. Pronto, mas que isso fique melhor, que é para nós conversarmos. Mas pronto, ainda bem que você veio. E era engraçado a gente bater Sim, até com sim, outras sim. perspectivas diferentes. Exatamente, três. é mesmo isso, é mesmo isso. Porque, mas digo-te uma coisa, às vezes as coisas ficam acesas, mas o que é bom é que seja assim e depois a malta vai tudo, cada um vai ficando com a sua bolinha E sai daqui e está tudo bem. e às vezes apreende as bolas dos outros. Tal e qual, tal e qual. Que é aquilo que eu te digo. Senão vamos ficar só a comer chouriços, ou só vamos ficar a comer presunto, ou só vamos acabar de comer febras. pá. Você já veio cá mais que uma vez e um dos temas também foi conflitos do mundo. Já estivemos a falar sobre algumas coisinhas disto. Porém, nas vezes que você veio cá, ainda não havia cá este livrinho. E eu quero que você, agora que está cá, Está-me a pedir uma coisa que é difícil para mim. não, que você escreva uma frase Eu só, à minha eu- pessoa, eu- ao podcast. eu só Você pode escrevo. escrever nas costas, pode continuar e escrever na parte, Mas eu estou mais técnico. numa parte da frente. E você dá aí, escreve umas considerações suas. E não, é para a frente. Isso. Não Ou é- nas costas daqui onde já escreveram, ou escolhe outra página. Pode ser aí em baixo ou põe outra página. Como você quiser. Quanto a nós, meus caros, tenho a dizer-lhes que o programa pode ir escrevendo enquanto eu faço aqui. Acaba que eu ainda estou a pensar. Está a pensar? E depois eu só vou escrever depois de ter. Determinado. Pronto, quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Lembrando que o episódio de hoje é gravado, então vocês estão a assistir isto. Não estamos em direto, também para respondermos às típicas mensagens, mas na próxima semana voltamos a ter direto, na terça-feira às 9h30, vamos voltar com uma série de episódios. Já está, o mês está fechado, já temos convidados para todas as semanas. Não foi possível, por algumas razões, fazer o programa em direto durante estas semanas transatas, mas a partir da próxima semana voltamos a fazer em direto. Espero por vocês. Sejam felizes, façam alguém feliz e até à próxima.